Boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós. Hoje eu soube de uma notícia. Antigamente a gente pensaria com outra cabeça, mas a doutrina vai nos moldando. Uma menina, uma mocinha fazendo veterinária, brigou com o namorado. E ela começou a seguir o namorado deu carona a uma amiga e ela foi e atropelou os dois. Eu fico pensando, uma pessoa que procura, pelo menos no mundo que eu conheço, pessoas que fazem veterinária, é uma pessoa da paz, chegada aos animais, né, paciente. Não estou julgando ela, estou fazendo uma análise. Uma pessoa estudada, para estar fazendo veterinária, tem que ter um certo recurso, né? Porque a faculdade é integral, não é isso? E é caro. Olha como a gente se deixa levar, né? Onde está Deus no nosso coração? Será que nós, como família, estamos deixando de levar Deus para os pequenos que estão chegando aí? Será que nós estamos deixando? Hoje nós estamos igual a maioria dos jovens. Deus é um cara aí. Será que a gente só está lembrando de Deus no momento das nossas aflições? Será que a gente acredita realmente que o que criou o universo foi o acaso? Eu vejo assim, uma carência muito grande no mundo de Deus, o verdadeiro Deus. Eu estava vendo a leitura aí, ela falava para nós que para a gente reparar, se a gente ofender alguém, mais ou menos assim, reparar o erro. A gente sabe disso, mas a dificuldade de reparar esse erro, de pedir um perdão. É mais difícil pedir perdão do que dizer que perdoou, gente. Entendeu? Perdoar, você pode falar da boca para fora, te perdoa, Diego, beleza. Mas pedir perdão, eu tenho que descer do patamar de orgulho e me rebaixar, porque eu acho que eu estou certo. Ah, eu fiz isso porque ele me ofendeu. Então é mais difícil pedir perdão do que falar que perdoou. Pode ter certeza disso. Então, em outras épocas, aí o que a gente faz para essa menina? Prece. Ela precisa mais de prece do que os dois jovens que partiram. Os dois precisam. Mas se tiver que fazer para escolher um lado, faça para aquele que causou o dano. Porque ele está contraindo um débito e vai ter que resgatar esse débito uma hora ou outra. E aquele que foi, já que não buscou, estava lá, certamente está resgatando um débito. Então, o Espírito também nos ensina isso aí. A gente tem que pedir para o que foi ofendido e pedir também para o que ofendeu. É muito difícil, gente. É muito difícil. A gente está criado naquele sistema, bateu, levou. Não é mesmo? Vou pedir para aquele que foi. Ela, o problema dela é quem mandou ela fazer. Mas a gente vê que nem assim. Quando a gente começar a compreender isso como humanidade, a gente vai dar um grande salto no mundo. A gente vai começar a mudar o mundo em muitas coisas. A gente vai começar a entender a necessidade do perdão. Por quê? Nós também teremos a necessidade de ser perdoados. Não é mesmo? Nós também teremos a necessidade de ser perdoados. Nós não somos perfeitos. A gente pode não cometer erros, mas a gente não comete erros. E pelo que a gente sabe, o erro passa a ser grosseiro. Porque aquele que mais sabe, mais será dado, mas mais será cobrado. Hoje eu vou falar aqui sobre o tempo de Deus. Porque nós achamos que o tempo é nosso. Nós temos todo o tempo do mundo, todas as encarnações para nós crescermos, mas o tempo de Deus é diferente. Nós, seres humanos em evolução, sempre buscamos organizar os afazeres cotidianos para alcançar o melhor desempenho. Muitos de nós vivemos afobados, com um volume maior de coisa a fazer do que as horas disponíveis. Marquei tanta coisa para fazer, mas não deu tempo. Será que uma Ritinha comentou, ela nem sabia o que eu falei, mas falou do tempo. Será que realmente não deu tempo ou eu estou programando coisa demais? Não é mesmo? Você quer escrever um livro, não vai escrever num dia. Ah, eu programei escrever um livro hoje, não deu tempo, mas não vai. Só não sei que seja um livro de 12 páginas, mas um livro grande, não vai ter tempo. Então, talvez nós estejamos programando coisas mais do que deveríamos. E a gente se sente frustrado, porque passou o dia e a gente não fez metade do que deveria. Aí tem que criar o dia mais longo. E se criar o dia mais longo, vai nos faltar tempo, porque nós vamos organizar mais tempo. Então, nós vamos ter que organizar mais coisas, preparar para fazer. Então, o tempo está em quem? Em nossas mãos, na forma de articular as coisas. Nós somos muito afobados. Né? A gente, como diz o pessoal antigo, a gente come cru e mal passado. A gente está almoçando, está preocupado com a janta. Às vezes nem vou chegar na janta. Não vamos também ficar com essa neura. Mas às vezes nem vou chegar na janta. Para que se preocupar com o dia de amanhã? Jesus não fala isso? Uma precaução, sim. Para que eu me preocupar com a minha velhice? Eu tenho que ter uma precaução. Eu não sei se eu vou chegar à velhice bem avançada.
Eu tenho que ter uma precaução, não preocupação. Se eu estou fazendo a lição de casa direitinho e a velhice me atingir, se eu ficar desamparado, eu tinha necessidade de ficar desamparado, se eu estou fazendo a lição de casa. E não precisa de, eu não tenho filho. Com filho ou sem filho, se tiver que ficar desamparado, fica. Eu conheço pessoas que têm 15 filhos e ficou desamparado. E pessoas que não têm um, ficou amparado por um vizinho, por um amigo. Entendeu? Então a gente fica essa preocupação, fulano não tem filho, quando ele ficar velho, alguém vai amparar. Alguém vai amparar, né? Se buscarmos na história, veremos que inicialmente pensava-se que seríamos capazes de controlar tudo de todos. Depois da Idade Média, prevalecia a ideia de que o tempo presente deveria ser sacrificado, pois a felicidade somente seria possível em algum momento no futuro. Mais ou menos o que a gente pensa. Sacrificar se diz o seguinte: utilize bem o tempo agora, porque a felicidade mesmo está no futuro. A felicidade está no mundo espiritual, não está no mundo carnal. Aqui nós temos momentos felizes, mas todos nós passaremos pela dor. A gente não sabe trabalhar a perda, não é mesmo? A gente não sabe trabalhar as contrariedades. Então, lá no mundo espiritual, quando a gente for alcançando a evolução, lá a felicidade é plena. Aqui nós temos momentos, e muitas vezes nem felicidade, euforia. Estou no lugar, euforia, passou aquilo, acabou. A felicidade, ela é duradoura. A felicidade, ela resiste a tudo e a todos. Mas aí, e avançando na história, constata-se que Deus deixou de ser o centro das ideias, ocasião em que tudo passou a girar ao redor do homem e da mulher, e todos deveriam, para serem felizes, aproveitar o tempo carnal. Não é assim? Tem que aproveitar a vida. Estou jovem. Tem sim. A gente está aqui para aproveitar a vida. Mas o que é aproveitar a vida? Eu sempre digo, a pessoa viveu 18 anos aqui na Terra, teve um crescimento enorme. A pessoa viveu 105 aqui na Terra, se comprometeu e não cresceu em nada. Não é o tempo que a gente passa aqui, gente, é a qualidade do que a gente faz aqui. E a gente está muito tranquilo que ninguém está proibido de ir nas festividades, ninguém está proibido de se divertir. Quando que Jesus fez o primeiro prodígio, o primeiro que chama milagre? Foi numa festa, num casamento, não foi? Ele participava da festa, ele ia à festa. Agora, nós temos aquela condição de nós participarmos de uma festa mais sadia, entendeu? Coisa sadia, coisa que vai nos enriquecer, não vai nos trazer tormento. Para nós estarmos numa festa sadia, pode até acontecer um imprevisto, mas o lugar não é propício, mas tem lugar que se você vai, certamente vai acontecer um monte de coisa aqui que não vai nos agradar. Então a gente vai escolhendo, de acordo com o nosso desenvolvimento, os nossos locais, o que frequentar, o que fazer, e aproveitar o nosso tempo. Porque, gente, a única coisa que a gente leva daqui é as nossas ações e o nosso conhecimento, o resto tudo fica. Ontem a gente passava por uma casa, eu me lembro que essa pessoa, quando chegou em Cordeiro, comprou essa casa, ele tinha um carinho, não crítica, ele tinha um carinho enorme nessa casa. Hoje essa casa está lá em outras mãos, quase que abandonada. Olha só, passou. A gente não é dono de nada. Passou. Ele tinha um carinho, você via que ele enfeitava, ele fazia todo, né? Ele conversava muito com ele, estou resolvendo fazer assim, desenhava o que ia fazer. A casa está lá. Quem está morando não está nem aí mais para nada. Passou, não é nosso, é momentâneo. Então vamos cuidar das minhas coisas? Vamos cuidar sim, mas lembrando que o tempo vai passar. A gente vai, um momento, ter que deixar isso para trás. Feliz daquele que vai e deixa para trás mesmo. Mas eu não queria que ficasse na mão de fulano. Deixa para lá, vai embora. Você não precisa mais daquilo. Deixa. Deixa. Porque você pode fazer novas amarrações. Se não tiver no destino daquela pessoa, não vai. Eu vi um caso uma vez na Bahia, que o camarada separou da esposa. E aí, para ele morresse antes dela, ele não queria que nada ficasse com ela. Quer dizer, na conta dela, ela cuidar do filho, ela gerindo o negócio. Então ele preparou o escritório do amigo dele, e esse amigo fez uma papelada do jeito que os bens dele, a riqueza, iria ficar na mão desse advogado, para quando o menino ia administrando ali a vida do menino, quando ele completasse a maioridade, o advogado passava tudo para ele. Beleza. O advogado ficou cuidando. O menino completou a maioridade. Sabe quanto tinha lá dele? Nada.
cara gastou tudo. O cara consumiu tudo. O advogado passou tudo. Fato verídico. E aí, como fica essa alma do outro lado? Fez tanta amarração. Será que se ficasse na mão da esposa, ele ia desfazer do patrimônio do filho? Então, por todos os cuidados que a gente cerca, quando a gente é pegado da matéria, aquilo não vai como a gente quer se não tiver de ir. Se não tiver de ir, não vai acontecer. Então, deixe para os filhos bens, se puder, mas deixe para os filhos ensinamento que ninguém tira. Eu tenho uma outra encarnação bloqueada dos meus conhecimentos porque eu utilizei mal, mas eles não estão perdidos. Eles estão guardados para na próxima eu usar. Não se tira conhecimento e nem moralidade. Moralidade então não mexe. Conhecimento não pode mexer. Ah, eu só quero aprender matemática. A atividade bloqueia matemática para eu aprender outras coisas. Tem que aprender outras situações. Mas isso ninguém tira de nós. Mantém lá estado latente. E a moralidade, uma vez se atinge, você já não faz algo, ninguém, não, agora eu vou botar o Davi lá, ele já não tem, já passou do teste que ele não mata ninguém, mas na próxima eu quero que ele mate 100 pessoas. Não vai acontecer. Se o espírito já está curado daquela situação, passa o que passar, não vai acontecer. Então aquela história de anjo decaído, que o demônio é um anjo que caiu, quando você chega a figura de anjo, que é espírito evoluído, você não cai mais, seria uma falha de Deus. A gente vê, né, que o demônio é um anjo que decaiu, fez uma aposta com Deus, as coisas tão assim, a gente respeita quem ainda pensa assim no outro segmento, mas uma coisa tão infantil que a gente não entende o que é Deus. A gente fala no espírito e não entende o que é Deus. Então vamos lá. O espiritismo vai oferecer à humanidade o sentido do tempo do espírito imortal, que na encarnação pode ir além do transitório, para aproveitar bem o tempo e ampliar o conhecimento de si mesmo perante as leis divinas. O que é isso? Eu saber perante as leis divinas o que eu já não cometo mais, o que eu ainda estou cometendo, e quanto eu tenho que me esforçar para que não cometa mais, não fira mais as leis divinas. É isso, a gente está aqui para isso. E cada vez que a gente volta aqui, a gente volta um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente desencarna, passa a revista aquilo que nós propomos fazer, fizemos em parte, não fizemos, depois a gente passa por um reaprendizado e volta depois aqui para fazer a lição. E a gente volta melhor, a gente volta mais apurado. Mesmo assim pode não conseguir completar todas as etapas. Porque a encarnação, ela traz um véu para nós, para que nós tenhamos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer algo. É mesmo? É que você sabe toda a matéria, fechou o livro, você não pode consultar mais o livro, mas você tem intuitivamente o que você aprendeu. Se você aprendeu bem, fundamentou bem aquilo em você, o que vai acontecer? Você não vai ter uma boa nota na sua reencarnação. Os deveres espirituais são as prioridades. E eles, na reencarnação, se conectam dentro dos deveres materiais, ou seja, todo dever material traz em si o dever consciencial de evoluir espiritualmente. Nós temos que evoluir materialmente e moralmente, não é isso? Intelectualmente e moralmente. Então, todos os deveres materialmente ajudam a gente a se elevar também. E quando a gente resolve os nossos deveres materiais já com um desenvolvimento moral melhor, a nossa chance de errar é menos. Porque tem tanto homens inteligentes aí que levam a humanidade à perdição. Muita intelectualidade e pouca moralidade. Aí vem as guerras, vem a destruição em massa, vem as torturas. Por quê? Tem muita inteligência para a nossa época, para o nosso tempo, que dizer que esses homens não são inteligentes é negar. Eles têm um poder de manobrar as massas enorme, convencer. Você vê que teve um aí que não era nem daquela nação. Ele conseguiu convencer o povo e a grande maioria ficou com ele. Começou a rezar na cartilha dele. E ele não era nem daquela nação, ele era nem filho daquele país. Ele conseguiu convencer, que a gente fala muito dele, mas todos que foram com ele são responsáveis também. Porque dentro deles tinha aquela vontade. Entendeu? Então é por aí que funciona. Certamente que sempre estamos conectados com a nossa vontade frágil e vigorosa, como os nossos pensamentos bem ou mal direcionados, também com os nossos sentimentos elevados ou viciosos, produzindo ou não atos nobres, depende de nós. Nós temos todos os atributos que Jesus tem, nós temos dentro de nós, não está lá fora, o amor não está lá fora, está aqui dentro. A simplicidade não está lá fora, ela está aqui dentro. Eu não trago de fora, eu tenho que tirar de dentro de mim, porque se nós somos centelhas divinas,
Onde estão gravadas as leis de Deus? Questão 621 do Livro do Espírito. Na consciência. E se as leis de Deus estão gravadas na consciência, as virtudes estão dentro de mim. Onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Por quê? Porque todos os atributos estão dentro de nós. Qual a diferença minha para Jesus? Que Jesus trabalhou bem lá atrás, certamente ele começou bem antes de mim, e trabalhou e colocou para fora suas virtudes. Não foi envergonhado. Nós temos vergonha. Muitos de nós temos vergonha de passar ali, ter uma pessoa caída, vomitada, e a gente parar para perguntar se ele está passando mal. A gente fica envergonhado. O que vão falar de mim? Vou pagar mico. Não tem. Dá aquela parada aí. Nós espíritos tem, aí vem aquele peso na consciência, aí você pensa no bom samaritano, naquele momento você tenta ser. Mas é difícil. Teve um caso que a gente passou por uma pessoa, estava num ponto de ônibus. Aí nós fomos em casa. Eu que tinha, mas foi nós dois no mesmo tempo. Quando eu ia encostar o carro na garagem, temos que voltar lá. Não deveria ter ido, a gente tinha que parar na hora, mas nós fomos em casa. Continuamos, nós temos que voltar lá. A consciência pesou. Não era nem para a gente ter ido, era para ter parado naquele momento. E eu vou cobrar do outro. Como que eu vou cobrar do outro? Coisa que eu já tenho que pensar, a minha consciência me chamar a atenção para que eu faça. Viu? Não é difícil? Aí a gente voltou a atender a pessoa. Graças a Deus. Se essa pessoa, se a gente não atende, essa pessoa desencarna. Aí daqui a pouco você começa a ficar jururu, aí vai lembrar um ato que você poderia ter evitado ou amenizado. Não quer dizer que você vai socorrer a pessoa vai deixar de desencarnar, mas pelo menos você fica a sua consciência tranquila, entendeu? Que o que nos cobra muito é a consciência, e ela cobra. Às vezes, quando você está assim, vem aquele estado, por que eu não fiz aquilo aquele dia? Aí fica os porões, né? A gente fica guardando o nosso segredo dos porões, que tranca, não quer que ninguém saiba. Mas eles estão guardados, eles têm que ser resolvidos. Allan Kardec, na questão 642, ele faz uma pergunta interessante, que a gente só vai ver isso aqui, esse tipo de resposta no Espiritismo. Para agradar a Deus, é lógico, né? A gente não agrada nem desagrada a Deus, mas para agradar a lei de Deus, né? Que Deus é equilíbrio, a gente não fere Deus, a gente não contraria Deus, a gente contraria as leis de Deus. Mas aqui, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, quer dizer, é só não fazer o mal, nós estamos quites com Deus, beleza? Eu acho que a grande maioria lá fora vai dizer que sim. O que os Espíritos nos falam? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Olha que coisa bonita. Aquilo que você é capaz. Você não vai fazer das tripas do coração. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Mas se você só pode pegar 20 quilos, 20 quilos. Você pode pegar 100, 100. Olha que coisa bonita. A resposta é bonita. No limite das suas forças. Por isso todos nós somos perantes. Somos iguais perante a Deus. Vou fazer aquilo que está no meu alcance. Mas faça. E ele fala: porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Fui embora da terra, não fiz nada contra ninguém, tão grosseiramente. Chego do outro lado da vida, né? Desperto, já sei da minha condição, todo tranquilo, né? Fiz a lição bem, bato lá na porta do céu. Aí, mas vem cá, lembra que você passou, tinha um cara caído, você ficou com vergonha, porque ele estava lá todo urinado, toda coisa, você ficou com vergonha porque a sociedade te recriminar. Aquele moço estava engasgado e morreu. Você não matou, mas você poderia ter enviado. Ele já iria morrer, Davi, mas se ele faria a dor dele, ele morria mais, num lugar mais digno. Né? Porque quando a pessoa morre no hospital, não tem que fazer autópsia. A não ser que ele seja envenenado, vai lá e morra, mas não tem que fazer autópsia. Teria uma. Aí tá na. Mas eu vou ser que não. Vai me vir um remorso, eu vou ser cobrado por uma coisa que eu deixei de fazer. O bem que eu deixei de fazer. Mas eu não sou médico, eu não sou socorro. Ligasse para alguém: olha, tem um moço caído aqui, 192, tem um moço caído aqui. Fica ali esperando para ver se vem mesmo. Gente, as dificuldades. Mas eu estava com pressa, mas é nessa hora que vem, gente. O bem, ele é medido pelo sacrifício que a gente se repreende para fazê-lo. É o sacrifício. Estou vindo aqui para fazer a palestra hoje, vamos embora. Então a pessoa ali atropelada. Não posso entender que 8 horas ele estava no centro. O que é mais importante?
Esse é o mais importante. O que é mais importante? Salvar uma vida ou vir aqui falar naquele momento? Aquele é teu próximo naquele momento. Porque muitas vezes, se eu estou em casa, chega uma visita, eu fico constrangido e não falo que eu tenho centro. Fico quietinho. Não foi não, chegou uma visita, fiquei sem graça de falar com ele. Primeiro que visita que vai na casa da gente é amigo, eu penso assim, né? E vai com, a não ser que seja uma emergência, vai com um pré-aviso, alguma coisa. Eu procuro, vou legal, falando, Antônio, está bem, está tranquilo? Posso ir aí? Posso. Vai sair agora? Eu pergunto, vai sair? Tem algum compromisso? Tem não. Se a pessoa chegou de espetão na sua cara, só se estiver precisando de um atendimento, uma emergência. Fora disso, chegou desavisado, né? Resolvi ir lá na casa de fulano, resolveu. Também corre o risco de não encontrar o fulano em casa. O que Deus mais quer de nós é a nossa evolução para nos aproximarmos dele, razão pela qual nos provê todos os dias de experiência necessários para isso, dando para a gente condição da gente se melhorar todos os dias, para a gente se aproximar dele. Por quê? Porque nós saímos dele e fomos afastando. Nós somos inteiro divino. Deus entregou para nós a vida, nosso livre-arbítrio. E nós fomos afastando. Nós fomos se achando os próprios deuses, muitos de nós, e fomos afastando. Chega um ponto que a gente tem que voltar, porque é da lei que a gente tem que voltar para o Pai. E Ele vai dando essas condições para a gente cada dia. É a dificuldade que a gente passa, né? Que tem aquele, se não vem pelo amor, vem pela dor. A dor é um mecanismo, gente, não é uma punição. É um mecanismo para a gente despertar. A dor física nos avisa que tem alguma coisa errada em mim. Aí a gente procura o médico, depois que dói bastante. Nós procuramos um homem, não é qualquer dorzinha que ele é. A gente não aguenta muita dor, segundo o pessoal fala, se bem que eu aguento. Eu não sou que está reclamando, estou melhor que ninguém, mas diz que o homem não aguenta muita dor, mas tem que ser o próximo mais para ele ir no médico, senão não vai. Uma dorzinha aqui, um remedinho, um chazinho, mas ela vem alertar que algo está ruim, gente. Então a gente vai procurar o socorro. Não é punitiva, ela é corretiva. Lá na questão 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons, outros maus? Será que aquele que é mau mesmo, Deus criou ele mal? Será que Deus criou ele mal? Aquele não tem jeito não. Desde pequeno já demonstrava o que era. Será que Deus criou mal? O que o Espírito responde para nós? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorante não é bruto não, tá, gente? É falta de conhecimento. A gente tem inteligência, vai desenvolvendo ela. Então, ignorante nesse sentido. Isso é sem saber, quer dizer, a gente neutro, igual uma criança, o estado da criança ali, que ela está guardada, mas ela não sabe ainda o que ela sabe. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de fazer chegar progressivamente à perfeição, quer dizer, paulatinamente, devagar, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. O que é a verdade? A verdade é o que Jesus trouxe para nós. O resto é ponto de vista. Não acho. Ponto de vista. A verdade é uma só. A verdade é que Deus nos fez e nós só seremos felizes quando nós compreendermos Deus. Que Ele nos compreende, nós ainda não compreendemos Ele. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, está escrito lá: tudo tem o seu tempo determinado. Não é um determinismo. Eu tenho um tempo determinado na Terra. Todos nós temos um tempo determinado, mas esse tempo ele pode ser alongado ou antecipado. Alongado porque você está desenvolvendo bem a situação, então você foi programado para ficar aqui 60 anos, mas você está crescendo, a espiritualidade deixa de ficar aqui, a providência deixa de ficar aqui, mas de repente você está saindo tanto daqui que foi programado, que aí alguém pede por você e fala assim: tira fulano, antes que ele se comprometa mais. Aí você pode ser tirado também precocemente. Ou então quando a pessoa resolve partir por si próprio, que não é recomendado a ninguém. Mas fora disso, nós temos um tempo programado. Mas não é que assim, quando Davi completar 70 anos, ele vai morrer. Não, tem uma programação. Pode ser 70, 69, 9 meses, 70, aquele período. Mas isso você modifica. Determinismo só existe um: a nossa partida, e nós vamos chegar à perfeição. Ninguém fica aqui no corpo para sempre. Isso é determinismo, não tem como. O restante, tudo se modifica. Às vezes ele vem com a predisposição para desenvolver uma doença, mas a nossa educação de respeitar nossos limites faz com que a gente não desenvolva aquela doença. Tudo isso aí acontece. Às vezes
você nem vem com a predisposição para aquela doença, mas o teu encaminhamento, o seu desfecho te leva para aquele lado. Aí não, isso é karma. Às vezes é e às vezes não. Mesmo os compromissos kármicos, eles são modificados de acordo com a nossa convivência, com o nosso desenrolar aqui na Terra. Há pessoas que fazem, se você não contribuiu, você contribuiu para a sua partida. Não estou falando por suicídio, não, estou falando assim. A pessoa se descuidou aqui, passou hoje o tempo lá de lá. Ele não bebia muito, passou para tempo. Aí então, ele foi programado para ficar com 80 anos, ele partiu com 40, ele vai ficar 40 anos num grau de sofrimento, porque aquele tempo restava de vida. Não, ele vai ficar até se arrepender. Ele pode ficar 20, 10, 40, 100, 500, 1 milhão. Senão, o que adiantaria o arrependimento? Você está ali para se arrepender daquilo. E só para arrepender, você vai ter que voltar e passar na prova novamente. Pensa bem, a pessoa passou para o outro lado da vida, desgastou a vida aqui, se arrependeu do que? Deus sabe que você arrepende sinceramente. Arrependeu sinceramente. Não, mas tem que ficar lá 40 anos para ele ver que é bom para todos. Mas já se arrependeu, gente. Ele já está amargamente arrependido. Os locais que a gente criou de sofrimento do outro lado é para a gente se arrepender, para a gente acordar, para a gente acordou. Pensa bem, como é que o nosso sistema é todo falho, né? Mas pensa bem, um preso. Aí ele melhorou, provou lá que ele já não é mais aquela pessoa. Não, aí tem que ficar 100 anos lá. Tem que ficar 100 anos porque a gente sabe que ele não mudou. Todo mundo tem exemplo aqui em Cantagalo do Tião Brauna. Eu não conheci o lado A dele, mas conheci o lado B. Ele disse que o homem era terrível. Era um homem terrível, um homem que chegava nos bares, o pessoal abria a porta e saía. Quando o Tião Brauna terminou os dias dele? No lar de Meimei, que funcionava em Cantagalo, no ônibus, pegando criança por criança, colocando no ônibus, fez um projeto de sopa lá no Felipe João, terminou os dias dele respeitado, de temido, passou a ser respeitado. Por quê? Ele provou com um gesto, não com palavras. Um gesto, não com palavras. Então, era respeitado. Participava lá no Jesus Escola, o pessoal ouvia muito ele lá no centro de Cantagalo, ouvia muito a opinião dele, e era um homem que, para a sociedade, irrecuperável, era o terror de Cantagalo. E aquele homem dócil, criança por criança, pegava um botava um ônibus, aí lá na hora de descer também pegava um por um, descia nas casas, e o ônibus entregando as crianças, entendeu? Essa parte eu acompanhei, e do projeto também lá da sopa, no Felipe Show, depois a luz deu continuidade, mas essa parte eu acompanhei, mas o número 1 dele, o primeiro capítulo da vida dele, não, mas eu fiquei sabendo. Então isso mostra para nós que todo ser é transformável, não é mesmo? No Espiritismo, o tempo de Deus é o tempo oportuno para o aprendizado e evolução, superando a pressa humana. Chico Xavier ensinava que não existe cedo ou tarde, mas o momento certo, preparado pela sabedoria divina, onde o relógio do céu nunca se engana. A paciência e a confiança são virtudes chaves para entender os atrasos e os desvios como oportunidades de lapidação da alma. As coisas, quando você se prepara para algo, aquilo acontece no tempo de Deus. Às vezes você se prepara para uma viagem, tudo quanto aquela viagem não acontece. E a gente fica chateado. Às vezes, como o nosso irmão diz fora, foi um livramento. Algo que poderia acontecer. Então calma, volta, reprograma. Eu costumo dizer que as coisas não dão errado, dão diferente do que eu planejei. Deu tudo errado, às vezes o que eu planejei não era correto. Então é diferente, é o que ele fala no tipo, o relógio do céu nunca se engana. Nunca se engana. Ele marca a hora certinho no momento certo. O tempo como oportunidade. Emmanuel, o espiritual do Chico Xavier, ele nos fala: o tempo é um tesouro de 24 horas diárias, dado a todos, devendo ser usado em caridade, estudo e aprendizado. A primeira caridade que nós temos que fazer é conosco mesmo. A gente tem que parar de ficar se recriminando, a gente tem que parar de se sentir o último dos últimos. A gente tem que parar, um monte de coisa que a gente fica pensando, que a minha vida era assim, deveria ser assada, invejando a vida do outro, enquanto o outro inveja a sua vida. Uma vez eu ouvi uma coisa interessante,
um avião passando lá em cima, um quadrinho na internet, um avião passando lá em cima e um agricultor lá embaixo trabalhando. O agricultor trabalhando, olhando para cima, falou, como eu queria estar ali, viajando, conhecendo o mundo. E lá dentro do avião tinha um empresário falando, meu Deus, como eu queria ser aquele agricultor, não ter nenhuma preocupação, só com a semente e com a terra. E ele com a cabeça dele aqui, cheio de problema para resolver. Ele, como eu gostaria de ser aquele agricultor. Então é questão de pontos de vista, né? A gente está numa... Eu posso estar num lugar, morando debaixo de uma ponte e conseguir manter a felicidade e o equilíbrio em mim. E posso estar morando numa mansão que está contrariado. É a gente valorizar a vida, gente. Tudo passa, são experiências. Vai chegar aí agora, né? Acho que 800 milhões agora de Mega Sena. Eu sei que isso aí será cai na boca, né? Eu, particularmente, eu não jogo. O que eu li, falaram para mim que é mais fácil o rico, o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ora, se eu tivesse ser rico, eu já tinha dado um jeito. Para que eu vou buscar isso então agora? Eu não estou preparado, gente. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Eu não jogo. Não tem nada contra quem joga quem quiser. Eu não jogo. Por quê? Se eu ganhar isso, eu vou fazer com 800 milhões. O que vai fazer, Davi? Ferrari? Não sei. Não é isso que esse dinheiro não vai vir para mim para isso. Não é só para isso. Então, deixa Deus. Se Deus achar que você tem que ser rico, Ele vai jogar essa prova na minha mão. Fora disso, não estou com frente. Primeira coisa que eu vou fazer, um vizinho enjoado lá, eu vou fazer uma garagem para o caminhão dele, que ele fica parando na rua e ligando que ele diz no nosso nariz. Isso é caridade, gente. Vou fazer uma garagem para ele não me incomodar. Não é para que eu goste dele, assim. Não gosto disso, não é que eu estou pensando no bem-estar do caminhão dele, é para não me incomodar. Olha como eu sou. Faço uma garagem para ele comigo, dou até uma frota para ele dirigir lá para o outro lado, ele ficar longe de mim. Então a gente não está preparado para isso, não é brincadeira, mas a gente não está preparado para isso. O tempo no plano espiritual é diferente do terreno, visto que o mundo espiritual é a eternidade, enquanto a encarnação é passageira. O objetivo é aproveitar a vida terrena para o progresso espiritual, pois o espírito é eterno. Sabe, essa vida aqui que é fictícia. Não sabia como é que é a vida real. Isso é a vida real. Eu estou vendo aqui, já não é mais, já mudou. Você olha para o céu, já não está mais nada. Se o sol se acabar agora, nós recebemos a luz dele por 8 minutos aqui. Ele já explodiu, mas até o nosso céu, como é que está o sol? Já acabou há muito tempo. Tem estrelas que chegam aqui na Terra, que os espíritos falam para nós, que ela já não existia quando a Terra foi criada. A luz chega até hoje na Terra. Dizendo aí que a luz viaja a 300 mil km por segundo, não é isso? Isso é a viagem à velocidade maior do pensamento, essa ninguém espera. Imagina onde estão essas estrelas, se a Terra tem 4 milhões e meio de anos. Não dá nem pensação inteira. Onde está essa estrela? Só o próprio Sol. Vai falar para o cara e vai rir sua cara. Que é o Sol apagar lá imediatamente. Então o Sol agora para não é 8 minutos. Nós só vamos saber 8 minutos depois que o Sol explodiu. Agora não, 8 minutos atrás. E está ali, ó. Para nós sair da nossa galáxia, a viagem, nós não conseguimos ir num planeta vizinho, gente. Está aqui, a olho nu, vista a olho nu, né? A gente identifica, a gente consegue ir. Olha a imensidão disso tudo aí. Nós estamos fazendo o que aqui? E o tempo da Terra é o mesmo tempo da Lua, é o mesmo tempo de Vênus, de Marte, de, sei lá. Não, cada tempo é um ser diferente. Por isso que os espíritos, quando vai dar uma comunicação para a gente, aqueles que já estão desligados da Terra, eles ficam difíceis de trazer uma cronologia para nós, porque esse tempo aí já não faz mais. Primeiro que ele lembra, os que já estão mais além, lembra das existências dele. Então já tem um espírito que fala na revista espírita, ele fala assim, Kardec pergunta a ele, aonde você está? Ele falou assim, eu já morei na Terra. Aonde? Aí ele fala lá o nome do planeta que ele está vivendo lá. Aí ele fala assim, só que aqui é diferente. Aí ele tenta fazer uma comparação para a gente entender. Ele fala aqui, hoje aqui eu tenho 8 anos de idade, mas a minha mentalidade é como se fosse um homem de 30 na Terra. Então, muito mais acelerado. Ele fazendo uma comparação, aqui eu tenho 8 anos de idade, comparado com a Terra, mas eu tenho a mentalidade de um homem de 30. Olha que mundo mais acelerado, mais elaborado. As crianças hoje já não nascem muito mais apurado que a gente. Eu devo ter levado uma semana para abrir o olho. E olha que eu sou ligado, hein? Sou interativo. Jamais foi na Terra. Já nasce, não, já falando. A uma pequenininha lá, fez um homem de desse,
estava lá com a avó dela, minha vizinha lá, pegou a bolsinha, botou assim, tchau, indo embora, tô indo embora. E lá o portão que tem uma cordinha, ela já estava lá, tem que trancar agora, ela já vai lá, e o pau, ela levanta o pezinho, vai turfar no portão, se deixar ela desprestada. A gente era muito, né, quietinho. Aí não podia pegar, criança da idade, você não podia pegar, você não quebrava a espinha, tudo molinho, ficava com medo de vir enrolado igual um casulo. Eu estou com 60 anos, ficava passando 67, só antigo. Aí ficava ali, tinha que pegar, não deixa a criança pegar. Hoje em dia a criança pega, rola. Então as coisas vão apurando também. Então nesses mundos também é mais apurado. Não é mesmo? É muito mais apurado. A gente vê que não há dificuldade, que vem confirmações para nós. E o nosso mundo material, apesar de estar bastante ainda no início, a gente já tem essas confirmações. Confiança e propósito. Tudo tem um propósito divino, mesmo o silêncio. Acreditar no tempo de Deus é aceitar que as coisas acontecem no momento em que Ele está pronto para sustentar a bênção. Não é a gente encostar e esperar a morte chegar, não, gente. É acreditar que tudo tem seu tempo. Se você não alcançar nessa existência, alcançará na outra. A vida não acaba a vida do povo, mas a vida, o que você planejou agora, não conseguiu realizar, você vai realizar na outra. Novas oportunidades, assim como também aquilo que a gente deixou de fazer, se completa na outra. Eu tinha que ter zelado mais por um ente querido. Você volta com ele, você vai ter que já vem com a ideia, você vai zelar mais por ele. Sempre oportunidades. Trabalhe no agora. Emmanuel nos alerta que faze agora todo o bem que puderes, indicando que, embora o tempo seja eterno, a oportunidade de cada dia é única. O momento é único. Briguei com meu tio e morri, ele morreu, eu não estava de mal. É uma dificuldade a gente encontrar com ele depois para reconciliar. Sabe por quê? Ele pode estar do outro lado revoltado, que aí não vai aceitar. Agora, porque você morreu, você vai pedir desculpa? Não, agora não adianta. Então, quer dizer, o momento é agora, como a leitura falou, reconcilie agora, porque a gente não sabe quando vai ter a outra oportunidade, quando vai ter oportunidade. E o que nos basta dizer? Qual o esforço que ele tem que fazer? Descer do nosso orgulho. Mas esse maldito acompanha a gente de tal forma. Orgulho. Por isso que o Espírito fala, as duas maiores chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Por que nós temos miséria no mundo? Por causa do nosso egoísmo. Mas eu não sou egoísta. Mas nós estamos aqui dentro do bojo. Por isso que nós temos a miséria, que a pobreza ela é de Deus, mas a miséria é nossa. Qual é a diferença de pobreza e miséria? Pobreza, você tem o necessário para viver. Miséria, você não tem nem o necessário para viver. Simples assim. É nosso egoísmo. A gente vai concentrando, né? Se nós não fazemos hoje, provavelmente nós já fizemos lá atrás, não é mesmo? Então a gente não pode julgar aquilo que está fazendo hoje. A gente apenas alerta. Educação da alma. O tempo é um grande mestre que aguarda o momento em que cada um se dispõe a crescer e servir. Deus não tem pressa. Quem precisa de chegar à perfeição somos nós, não Deus. Deus é perfeito, Ele não tem pressa. Ele nos dá os mecanismos e aguarda. Nós temos N reencarnações. Nós temos milhares de séculos pré-frente. O tempo é nosso. Quem ganha antecipando essa viagem? O próprio viajou. Ganha antecipando a viagem. Não quer? Não tem problema. Reencarna. Não quer repreender lá? Vai ficar lá 300, 400. Por que, Davi, você fala que pode ser assim? Porque lá no livro dos Espíritos está escrito lá. Qual o intervalo entre as reencarnações? A gente quer saber, né? Como é que é? Daqui a 2 meses eu volto? Aí os Espíritos falam assim, de algumas horas a milhares de séculos. Daqui a algumas horas, como é que a pessoa pode morrer e nascer daqui a algumas horas? A reencarnação começa na concepção e completa no nascimento. E se desprende do mundo espiritual depois de 7 anos. Aí é o desprendimento total. Até lá está muito vinculado. Por isso que muita gente que está lá assim, paradinha, com o olhinho assim, ela está se deleitando de onde ela estava, do mundo onde ela estava. Ou vemos os companheiros rir, não vê? Tem criança que ri. Até os anjinhos, os amiguinhos que vêm visitar, ela está indo. E a gente não entende nada, né? A gente está ali, não, tá, sei, mas tá. E aí, em suma, a visão espírita propôs substituir a ansiedade pela confiança de que tudo se alinha para a evolução contínua.
respeitando a justiça e a perfeição da ordem divina. Respeitando a ordem divina, vamos seguir a ordem. Preocupação não resolve nada. Se resolvesse, todos nós teríamos nossos problemas resolvidos. Nós nos preocupamos. Preocupação, o que é? Preocupar de alguma coisa. Antecipar o que pode ou não acontecer. Se resolver, nós estaríamos. Mesma coisa, ira, resolver alguma coisa, nós já viveríamos em paz. O que resolve é a gente buscar a paciência e o equilíbrio, o equilíbrio. E a gente vê toda hora aí as pessoas muito impacientes, nós, pessoas muito impacientes. A gente, quando se botar o pé para fora de casa, a gente tem que sair e pedir a Deus uma dose de paciência, porque as provações vêm. E a gente vê embora a vida perder a nossa, como família, qual que a gente poderia evitar. Alguns poderiam, mas o outro fez. Mas depende de você, o seu lado. É lógico, se a pessoa vem te agredir, gente tem que se defender. Mas só falou claro, deixa ele, vai embora. A gente vê tanta absurdo acontecendo, gente, vê tanta coisa acontecendo assim que a gente está de fora para ele falar, gente, era só não responder e ir embora. Não ia acontecer aqui. E aí, família desfeita, veja, você está contraindo débito perante a lei de Deus. Vamos por aí fora. Nós temos que mudar esse mundo, mudar o nosso mundo, primeiramente. Ter mais calma, pensar mais antes de falar. Eu falei sem pensar, sabe por quê, gente? Quando a gente fala mal de uma pessoa, e aquela pessoa tem que saber e fala, não foi sem querer, não. É aquilo que você pensa dele. O coração fala, que a boca fala, o coração está cheio. Se eu falei mal, o que eu pensava? Só que eu não queria que chegasse no vídeo fulano. E chegou, vazou. Mas é aquilo que eu penso. Aí não adianta pedir desculpa, a pessoa já vai ficar desconfiada. Falou o que pensa. Isso é verdade. Se você só tem coisas boas para falar de uma pessoa, você vai falar mal dele, gente. Você falou mal o que você pensa aquilo ali dele. Então, já que o bom vai ser quando a gente nem pensar, mas por enquanto a gente ainda pensa, vamos evitar de falar. Ainda mais quando alguém chega para nós e quer apimentar alguma coisinha, aí você não sabe de nada. Fez isso, porque a gente quer mostrar que a gente sabe também. Então, que nós possamos aproveitar o tempo, né, esse tempo precioso que Deus nos deu, a cada momento, todo dia a gente recebe uma página em branco para a gente preencher. E a gente preenche com o que a gente quiser. Agora, o professor vai tirar proveito do que a gente fez ali. Ele vai ver o que pode se aproveitar daquilo ali, sabe? Nós temos nosso livre-arbítrio, que nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas o livre-arbítrio também traz para nós o quê? A responsabilidade. Deus, usando o popular, não é bobo. Ele nos deu o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser dali, mas também deu as leis e a responsabilidade. Plantou, colhe. E a gente, quando fala plantar, colhe, a gente pensa que é só o mal, né? Mas a gente pode ver também. Muito mais o bem do que o mal. E nós seremos lembrados do outro lado por aquilo que nós fizemos de errado e por aquilo que nós fizemos de certo também, que nós já até esquecemos. Tá? Mandava o André Luiz para ele terminar. André Luiz, da série dele, ele era médico na Terra e tinha uma dona que vendia lá e ele só atendeu ela porque ele atendia ela porque ela ficava na recepção, o prédio só tinha uma saída e não tinha como sair fora. Aí ele atendia para se ver limpo da mala. E a única que rezava para ele quando ele morreu. A única para chegar para ela era dele. E olha que ele atendia de má vontade para se ver livre dela. E mesmo assim foi colocar na conta. As orações chegavam para ele quando ele estava no umbral, na zona de sofrimento. Um pouquinho de refrigério que chegava para ele é daquela dona que rezava por ele. Viu? Então tudo é lembrado. Muita paz, muito obrigado.